Fala galera, sejam bem-vindos ao nono episódio do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem você passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integral da função seno. Vamos começar com o que é integração. Sempre que nós temos uma integral nesse estilo aqui, é chamado de integral indefinida, a resposta vai ser uma função de x mais uma constante de integração. É sempre assim, tá bom? O método para você encontrar essa função g de x é chamado de integração. Integral é o contrário da derivada. Então você tem que conhecer as regras de derivação para conseguir entender as integrais. Beleza, existem vários métodos para você encontrar essa função g de x. Vou citar alguns aqui. Tem as integrais imediatas, que é quando você bate o olho e já sabe a resposta na hora. Tem a integral por substituição, partes, integrais trigonométricas, substituição trigonométrica, frações parciais. E depende muito do nível de questão, né? Tem questão fácil, tem questão difícil, enfim. Hoje nós vamos focar nesse método aqui, ó, a integral por substituição. Para você passar em cálculo de primeira, é muito importante você saber qual método de integração você tem que usar. Tá? Isso é uma dificuldade de vários alunos. Porque se você não sabe qual método, você tem que criar uma estratégia. Né? Tem que bater o olho e saber. Essa aqui eu vou resolver por substituição. Essa aqui eu resolvo por partes. Você ganha muito tempo de resolução, você já tem uma noção disso. Integral é também chamado de antiderivada. Então, por exemplo, a derivada, que é esse símbolo aqui, d de x, de uma função, é igual a f. Em outras palavras, a gente quer saber quem é g de x. A derivada de qual função é igual a f. A gente pode reescrever isso aqui como uma integral. A integral de f de x é igual a g de x. Então, elas estão extremamente relacionadas. Integral e derivada. Sempre que tiver uma integral, você pode pensar assim. O que eu derivo que vai dar f de x? G de x mais c. Você pode pensar, você pode ler a integral de uma outra forma. Deixa eu colocar um exemplo numérico, acho que vai ficar mais fácil de entender. Integral de 1 sobre x dx, por exemplo. Em vez de pensar em integral, você pode mudar a lógica de ler esse exercício. Você pode ler assim, ó. O que você deriva que vai dar 1 sobre x? Nesse caso, é uma integral imediata. Por quê? Nós já sabemos, ou era para saber, né? Existem várias regras de derivação, que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x é igual a ln. Enfim, o objetivo dessa aula não é passar todas as regras de derivada, de integração, não. O objetivo aqui é explicar o que é integração e quais são os métodos. Beleza? Para passar em cálculo de primeira, isso aqui é muito importante. Agora, o método da substituição é só você prestar atenção no nome. A gente vai substituir a variável. Nós temos, por exemplo, uma integral com a variável x e a gente vai fazer uma substituição. Aonde tem x, vai virar u. Só que em vez de ser u, você poderia usar a, b, a letra que você quiser. Normalmente, nos livros, a gente usa a letra u. E o objetivo, né, é o seguinte. Vai aparecer uma integral que a gente não sabe calcular. Não é imediato. Então, a gente substitui para transformar essa integral numa integral imediata, numa integral mais simples. Porque se você substituir e cair numa integral mais difícil, não faz sentido, né? Vou colocar alguns exemplos aqui de integrais que são questões clássicas de prova, tá? Para você passar em cálculo de primeira, se eu fosse você, tentava fazer essas questões aqui usando a técnica de substituição. Presta atenção. Integral de secante ao quadrado do ln de x dividido por x. É só chamar o ln de x de u,
você vai conseguir fazer. Agora, sem substituir, é uma integral extremamente complexa. Da mesma forma, nessa questão aqui, você vai chamar x ao quadrado de u e vai resolver por substituição também. E nesse último caso, você chamaria o raiz de x de u. Eu não vou resolver essas três integrais, porque o foco dessa aula é um pouco diferente. Só estou colocando um exemplo de questões clássicas de prova que você usa a técnica de substituição. Então, a gente vai encontrar uma função em que a derivada dela vai ser secante ao quadrado do ln de x sobre x. Parece que é difícil, mas quando você substitui, é imediato. Dá para fazer esse exercício bem fácil. Essa é uma questão clássica de prova. Então, integração por substituição. Para você passar em cálculo de primeira, tenta dominar esse assunto, tá? Isso aqui é um assunto clássico nas provas. Mesmo se você está numa matéria que o professor não aprofunda tanto, ou então se você estiver fazendo matemática, que o professor aprofunda muito, né? Não importa, substituição é uma matéria bem clássica. Nessa aula, a gente vai focar nesse tipo de integral. Seno de ax mais b, em que a é um número e b é um outro número. Então, por exemplo, 3x mais 5 é um exemplo. O a e o b são números. E a gente vai usar a técnica de substituição para resolver essas integrais. Ok? Por que eu estou passando esse método? Porque quando você chegar em integrais mais complexas, por exemplo, essa integral aqui a gente resolve por partes. Ok? Só que depois que você usar a técnica de partes, você cai numa outra integral. E essa outra integral, você vai usar a substituição. Então é muito comum você usar a substituição dentro de métodos mais complexos. Por isso que normalmente a gente estuda a substituição primeiro. Nesse outro exemplo aqui, para resolver essa integral, você teria que usar frações parciais. Frações parciais é um outro método de integração. E ele é mais avançado, né? Só que depois que você aplica esse método, vai cair numa outra integral. E essa integral você resolve por substituição. Então, eu não estou passando isso aqui à toa. Para você passar em cálculo de primeira, além de saber resolver essas integrais mais complexas, você tem que dominar muito bem a integração por substituição. É uma matéria base. Beleza? E um segundo motivo, velocidade. Nessa aula, eu vou resolver com vocês 5 exemplos. Todos eles nesse mesmo formato, né? Seno de um número vezes x mais um outro número. Sempre nesse formato. Então, nesse primeiro exemplo, seno de 100x, seno de x sobre 2, seno de 4x menos 10, 20 menos 6x, πx menos 8. Perceba que são 5 exercícios diferentes, mas seguem o mesmo padrão. Eu vou ensinar uma técnica para você calcular cada uma dessas integrais em segundos. Não é uma integral imediata, mas usando essa técnica aqui, você consegue fazer isso bem rápido. Basicamente, esse tipo de exercício a gente vai resolver por substituição. Tá? Você substitui a variável x por uma outra letra e aí sim você consegue resolver. Só que depois de fazer vários exemplos, a gente começa a identificar padrões. É isso que eu quero treinar vocês aqui. Não vou só fazer o exercício, não vou só passar a fórmula. Eu quero treinar vocês a desenvolver essa habilidade de identificação de padrões. Porque esse é o principal fator que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Mas, antes, então vamos falar um pouco sobre as maiores dificuldades dos alunos. Primeira coisa, a matéria é grande demais. Ah, meu Deus, o professor não passa de passar a matéria, o livro é enorme, tem muita coisa para estudar. Gente, realmente a matéria é grande. Cálculo é infinito. E cada professor cobra um pedaço diferente. Então, eu sou de BH. O professor aqui de BH, matéria de cálculo 1, é completamente diferente de se você pegar uma faculdade lá de São Paulo, por exemplo. O nome da matéria é a mesma, mas é tudo diferente. Tá? Cada professor tem um estilo diferente, e como a matéria é muito grande,
Cada professor escolhe uma parte da matéria para passar. Entendeu? Qual é a dica que eu posso dar para vocês? Não tem como cair tudo na prova. O seu objetivo aqui, eu acredito, que é só passar em cálculo de primeira. Você não quer trabalhar com isso, você não quer dar aula de cálculo, ser professor de matemática, o seu objetivo é passar. Então, em vez de estudar tudo, o livro inteiro, todas as listas, você vai focar nas questões que tem mais chance de cair. Aí a matéria não é tão grande assim. Esse é o grande segredo, tá? A segunda maior dificuldade é o medo de reprovar em cálculo. Quem nunca conheceu um aluno que foi reprovado em cálculo? Essa é uma matéria com um alto índice de reprovação. Isso acontece por quê? Porque eu diria, nossa, mas eu recebo muito essa frase, tá? Eu não entendo a aula do professor. Sabe por que isso acontece? Porque você veio do colégio e chega na faculdade, a primeira matéria é o cálculo. Você está acostumado com aquele ritmo no colégio, só que a faculdade é completamente diferente. Tá? O professor passa a matéria mais corrida, é um outro mundo. Tá? Então muita gente assusta com o cálculo 1 por causa dessa transição, dessa grande mudança. E um outro motivo do pessoal não entender a aula do professor, não sabe a base da matemática. Se você não sabe a base de matemática, você não consegue nem entender o que o professor fala. Ele fala função de x. Você não sabe o que é função, já era, né? Ele está lá passando derivada de função, integral de função. Você não consegue nem ler o que é a função. E ainda mais quando tem gráfico, né? Coloca y, x, você tem que ter uma base muito boa. Só que você tem que saber a matemática básica toda? Claro que não. Tem que saber uma coisinha ou outra, né? Baseado, né? Tudo personalizado para o seu professor, para a sua faculdade. Então, esse é o medo válido, tá? Esse é o medo comum, porque eu já vi muito essa frase também. É normal. Todo mundo toma pelo menos um pau em cálculo, sabe? O pessoal toma pau em cálculo, ninguém fica assustado. É uma coisa que virou normal, que virou padrão. Mas fica aqui comigo, porque a minha missão de vida é fazer os alunos passar em cálculo de primeira. Então, por isso que eu estou montando esse projeto aqui. Vai ter live todo dia nesse canal. Acompanhe aqui comigo. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Tá? Acompanhe essas lives que eu vou ajudar vocês a passar em cálculo de primeira. Isso aqui não é uma aula de faculdade, tá bom? Na aula de faculdade, o professor tem tempo para terminar a aula, ele tem que passar toda aquela aula formal com demonstração, tem que seguir o que está no livro, entendeu? Ele tem que assumir que você já sabe a base, só que isso aqui não é uma aula de faculdade. Eu não vou assumir que você já sabe a base. Por isso, eu vou começar com os pré-requisitos, tá? O primeiro pré-requisito é, quando você tem integral de uma função, você sempre coloca o resultado, que é uma outra função, mais a constante de integração. Se você nem souber a matéria de limite derivada integral, você consegue acompanhar essa aula de hoje, tá bom? Então fica aqui comigo, que eu vou te passar o padrão. E cálculo não vai ser tão difícil assim. Olha só. Sempre que aparecer uma integral nesse estilo, que é chamado de integral imprópria, deixa eu escrever o nome aqui. Imprópria. Você sempre coloca a constante de integração. Tem outros tipos de integrais, tá? Tem a integral. Opa, imprópria não, coloquei o nome errado aqui. Deixa eu corrigir. Essa integral é chamada de integral indefinida. Ok? Quando a integral é indefinida, ou seja, ela tem esse estilo aqui, você sempre coloca o mais c. Só que existe ainda a integral definida e tem a integral imprópria também. A gente não vai falar nessa live de hoje. Beleza. Para você passar em cálculo de primeira, isso é extremamente importante. Por quê? Às vezes você acerta o exercício e esquece de colocar o mais c. Deixa de passar em cálculo de primeira por causa de um detalhezinho. Perceba que são infinitas respostas. Porque esse c pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser um 10, pode ser um π, é mais um número qualquer. E você sempre tem que colocar constante de integração quando é uma integral indefinida. Beleza, o item 2 é a integral da função seno, que é o foco da aula de hoje. Sempre que você integra a função seno, a resposta é menos cosseno de x mais c. Esse mais c sempre aparece.
ele não está aparecendo só na função seno, entendeu? Não é só na integral de seno, é integral de qualquer função, né? Integral indefinida de qualquer função, sempre coloca a constante de integração. Foi o que eu expliquei no pré-requisito 1, né? Agora, a integral de seno é menos cosseno. Por quê? Porque se você derivar o menos cosseno, vai dar exatamente seno. A explicação do resultado da integral vem das derivadas. Então você teria que saber as regras de derivação para dominar essa matéria. Mas, para você acompanhar a aula de hoje, você não tem que saber tudo de derivadas, tá? É só seguir esse pré-requisito aqui e vem comigo que eu vou te passar o padrão. Você vai resolver esse exercício bem rápido. Integral de seno é menos cosseno. Só isso. Não esquece da constante de integração. E se eu mudar a letra? E se for integral do seno de A, dA? Mesma coisa, só que vai ficar menos cosseno de A. Entendeu? Esse dx indica que a variável é x. O dA indica que a variável é A. Então, pode apreciar a letra que você quiser. Sei lá, qual é a integral do seno de y dy? É menos o cosseno de y. Então, não se assusta quando tem letras diferentes. A gente está acostumado com x, mas pode ser uma letra qualquer. Já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira só porque o professor chegou lá e colocou um m aqui. Aí eu falei, não, com m eu não sei fazer não. A integral do seno de x é menos cosseno de x. Mas a integral do seno de m, aí trava tudo, não sei como é que faz, não estudei isso. Então, acostuma, tá, a usar letras diferentes. A lógica é sempre a mesma. O item 3 é uma regrinha de derivada. Tá? Olha que legal, a gente está revisando integral e derivada ao mesmo tempo. Essa aula vai ficar bem legal. Basicamente, eu vou te ensinar a derivar esse tipo de função. Quando você tem ax mais b, a derivada, né, que é o du, vai ser sempre a dx. Só isso. Então você tem que identificar a, que é o número que multiplica o x, e o b, que é o número que não está multiplicando o x. Você identifica a, identifica o b. A derivada vai ser simplesmente a dx. Só isso. Vamos fazer um exemplo? Olha só. 7x mais 3. O a é 7 e o b é 3. Aí quem é o du, que é o nosso objetivo? Vai ser 7 dx. Só isso. 8 menos 2x. Aqui tem uma pegadinha. Conheço vários alunos que foram mal na prova, que não conseguiram passar em cálculo de primeira, porque confundiu isso aqui. Ax mais b, o a não é o primeiro que aparece. O a é o que multiplica o x. Então, nesse caso, o a é menos 2. E o b é o que não está junto com o x. Então, nesse caso, o b é 8. Tá? A ordem aqui está invertida. Então, a resposta seria ax, a dx, né? Então, menos 2 vezes dx. E, por último, sem x. Ai, meu Deus, não tem o b. Gente, se não tem o b é 0. Entendeu? O a é 100, o b é 0. Qual que é a derivada? 100 dx. Com esses 3 pré-requisitos aqui que eu expliquei, primeiro, integral integral indefinida sempre tem um mais c, integral de seno é menos cosseno, e a derivada de ax mais b é a dx. É tudo que você precisa saber para acompanhar a aula de hoje. Você não precisa, às vezes você nem começou cálculo ainda, está no ensino médio, vai começar cálculo 1 no semestre que vem, você vai conseguir fazer esses exercícios. Eu separei aqui 5 exercícios para a gente fazer, né? Deixa eu voltar aqui para a gente ver os 5 num lugar só. Olha lá. Seno de 100x, x sobre 2, 4x menos 10. 5 exemplos. E eu vou resolver os 5 exemplos usando a técnica de substituição. E no final, eu vou passar um padrão incrível que vocês vão resolver cada uma dessas integrais em segundos. Bora começar com o primeiro. Já deixei pronto aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Basicamente, a gente vai usar a técnica de substituição. Então, 100x vai virar A ou U. Tá? Eu estou usando o A, mas você usa a letra que você quiser. Então, o A é 100x. Qual é a derivada de 100x? 100 dx. Pronto, 100 dx. Derivei. Aí, presta atenção. Se eu estou substituindo x por U, não pode sobrar x. Tá vendo esse dx que está sobrando na integral? A gente tem que substituir o dx por U também. Então, nessa igualdade aqui, a gente quer saber o dx. Como a gente tem 100 dx, esse 100 aqui está atrapalhando. Passa o 100 dividindo, aí a gente descobre quem é o dx. Sacou?
Então, 100x vira A e o dx vira dA sobre 100. Só isso. Agora a gente vai tirar a constante. 1 sobre 100 pode sair da integral. Integral de seno, como a gente já viu, é menos o cosseno de A. E a gente divide por 100. A constante, quando você tem uma constante multiplicando, você pode tirar da integral. Tá? E, que eu nunca esqueça, mais C, constante de integração. Agora, para você passar em cálculo de primeira, essa parte é extremamente importante. Porque eu já vi vários alunos que param aqui. Gente, não faz sentido isso. Você está falando que é integral em x é cosseno de A. Não faz sentido nenhum. A gente substitui para A para poder resolver a integral de x. Então você não pode deixar a resposta em A. A gente substitui em A só para facilitar o exercício. Só que no final você tem que lembrar de voltar para x. A resposta do exercício é menos cosseno de A sobre 100. Mas A, no lugar de A, a gente vai escrever 100x. Sempre tem que lembrar desse passo no final. Então a resposta final é menos cosseno de 100x sobre 100. Beleza? Próxima questão. Olha como é parecido. Você vai chamar o que está dentro do seno, que está no formato ax mais b, de 1. Aí você deriva. O número que multiplica o x, olha só, nesse caso, não é 2 que multiplica o x, né? Isso aqui é meio vezes x, gente. Né? Propriedade de fração. É meio que multiplica o x. O a é meio. Então, na hora de derivar, vai ficar meio dx. O a é meio. A gente vai substituir. Aonde tem x? O a é meio? Não. O a é x sobre 2, né? Aonde tem x sobre 2 vai virar a. Só que esse dx aqui também tem que virar a. Nessa igualdade, a gente tem meio dx. Esse meio a gente tem que passar para o outro lado, porque eu quero isolar o dx. Passa o meio para o outro lado, multiplica por 2, né? Você está dividindo por 2 aqui, passa para o outro lado multiplicando. Então, o dx pode ser escrito como 2dA. Agora a gente tem tudo para fazer a substituição. Aonde tem x sobre 2 vai virar a, e aonde tem dx, vira 2dA. Acompanha a cor aqui, tá? O dx vira 2dA e o x sobre 2 vira a. Pronto. Agora a gente vai pegar a constante tirada da integral. Então fica duas vezes a integral do seno. Integral de seno é menos o cosseno de a. E no final lembra de voltar, de transformar o a para x. O a é x sobre 2. Então, no lugar de a, eu voltei para x sobre 2. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, esse é um exercício clássico. E ele é tão clássico que às vezes a chance de cair só esse exercício na prova é fácil. É baixo, porque é um exercício simples. Normalmente isso aqui cai dentro de outras integrais, dentro de outras técnicas mais avançadas. Tá? Então, é importante você saber fazer esse tipo de exercício. Vamos fazer mais um. Letra C. Dessa vez o que está dentro do seno é 4x menos 10. A gente vai pegar o que está lá dentro e chamar de A. Mesmo padrão, você percebeu? Parece que a gente está fazendo o mesmo exercício, só que o que está mudando é o A e o B. Então, 4x menos 10. O A é 4 e o B é menos 10. Certo? Identifica o A e o B primeiro. A derivada vai ficar A dx. Então é 4dx. Só que eu quero substituir o dx. Como a gente tem 4dx, o 4 tem que passar para o outro lado. Eu vou isolar o dx. O dx, então, vai ser dA sobre 4. Agora é só substituir. Seno de 4x menos 10 vai ficar seno de A. E o dx vai virar dA sobre 4. Acompanha a cor que vai ficar mais fácil de ver. Agora, esse 1 sobre 4 está multiplicando a integral, a gente vai tirar. Você percebeu que é o mesmo exercício? É muito parecido, né, com os dois exercícios anteriores. Eu quero que vocês treinem a identificar padrões. Por isso que eu selecionei 5 exercícios semelhantes. Tá? Porque se você ficar, cada hora você faz um exemplo. Vou fazer um de partes. Agora eu vou pegar a substituição trigonométrica. Se cada hora você pega um exercício diferente, você não consegue ver padrão em nada. Tá? Então, tirou 1/4, integral de seno é menos o cosseno de A, a gente já viu isso, e no final tem que voltar.
Então, aonde tem A, eu coloco 4x menos 10. Essa é a resposta final. Menos cosseno de 4x menos 10 sobre 4 mais C. Questão clássica de prova. E tenta começar a entender o padrão das coisas. Sempre que tiver o seno de AX mais B, você vai resolver sempre nesse mesmo formato. E quando você começa a identificar padrões, você passa em cálculo de primeira, porque a matéria começa a ficar mais simples. Tá? Você ganha tempo. Enfim, bora fazer mais uma. Letra D, a gente tem agora o seno de 20 menos 6x. Chama 20 menos 6x de A. Deriva. Para derivar, se identificar o A e o B. O A não é 20. Todo mundo erra isso. Tá? Conheço muito de aluno que não passou em cálculo de primeira porque confunde. Né? Ah, é sempre AX mais B. Aí o aluno pensa, o A é o primeiro que aparece. Não é o primeiro. É o que multiplica o X. Esse é um erro muito comum. O A é menos 6 e o B é 20. Aí a derivada vai ficar menos 6 dx. E agora a gente tem que isolar o dx. Então menos 6 passa para o outro lado dividindo. Como a gente fez aí, né, nos 4 exercícios anteriores. Agora a gente vai substituir. Aonde tem 20 menos x, eu coloco A. E aonde tem dx, eu coloco dA sobre menos 6. Ok? Esse menos 6 vai sair da integral. A integral do seno de A é menos o cosseno de A. A gente já viu isso lá no pré-requisito. E no final a gente tem que voltar para x. Então, onde tinha A, a gente coloca 20 menos 6x. A gente chamou o A de 20 menos 6x, né? Então, no final, sempre volta de A para x. Se você deixar a resposta em A, a chance do seu professor te dar 0 na questão é bem alta. Esse é um detalhe importante, viu? Bora fazer mais uma. Essa é a última. Seno de πx menos 8. Ai, meu Deus. Pi. Não sei fazer. Galera, dois números irracionais que são clássicos, tá, no cálculo. Tem o π, que é muito usado na circunferência, que é o 3,14. E aparece muito também o e, que é o 2,71. Esses são números irracionais, são números decimais infinitos. Se você pôr na calculadora, você vai verificar que isso é um número. Eu não vou aprofundar de onde que vem esses números aqui, mas o que eu quero que vocês entendam? Isso é um número. Só isso. Tá bom? O padrão do exercício não mudou. Então, você tem que olhar para isso aqui, olha. A é πx menos 8. Quem é o A e o B? O A é o que multiplica o x. Então, o A é π e o B é menos 8. Só isso. Só que, em vez de ter um número, né, 2, 3, 4, agora apareceu um π. Poderia aparecer aqui também um e. São números irracionais clássicos. Já vai acostumando com eles. Tá? Isso aparece toda hora. Então, a gente escolhe o A, que é sempre o que está dentro do seno. Depois deriva. Derivada de πx menos 8 é π dx. É sempre A dx. Aí, eu quero isolar o dx. Então, passo o π dividindo. Dx é dA sobre π. Mesmo esquema dos outros exercícios. Beleza? Agora vamos substituir. Aonde tem πx menos 8 vai virar A. Acompanha a cor, que vai ficar mais fácil de ver, tá? E aonde tem dx vai virar dA sobre π. A gente pega 1 sobre π, tira da integral. Integral de seno menos o cosseno. E no final você volta para x. O A é πx menos 8, então vai ficar menos o cosseno de πx menos 8. Essa é a resposta final. Gente, eu não sei se vocês perceberam. Eu coloquei esses 5 exercícios na ordem que está aqui de propósito. O objetivo é você identificar o padrão. Qual é o padrão? Olha só. Você sempre chama o que está dentro do seno de A. Ou de U, M, a letra que você quiser. Depois, você deriva o A. Depois você isola o dx. Aí é só fazer a substituição. Fica o seno de A, depois dA sobre o número. É o mesmo padrão. Olha só, vamos continuar numa outra questão aqui. Aí depois você pega esse número que apareceu aqui no dA e tira da integral. E depois resolve integral de seno. A integral de seno vai dar menos o cosseno. No final, a gente volta onde tem A
Você volta para x, olha que interessante. Eu expliquei o exercício para vocês mudando, né? Mudando o exercício. Eu expliquei um exercício só que fui alterando dentro dos 5. Porque eles têm a mesma estrutura de resolução. E esse é o mais importante. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você não vai simplesmente fazer o exercício. Tenta identificar padrões nas coisas. Tá bom? Isso vai facilitar muito a sua vida. Agora, vamos resolver esse exercício padronizado no formato AX mais B? A gente chamou AX mais B de U, certo? Depois deriva. Vai ficar A dx. O A gente passa para o outro lado, porque a gente quer isolar o dx, lembra? Foi o que a gente fez nos últimos 5 exercícios. Agora vamos substituir. Aonde tem AX mais B, vai virar U. Aonde tem dx, vai virar du sobre A. O 1 sobre A sai da integral. Integral do seno de U menos o cosseno de U. Menos o cosseno de U sobre A. Pronto. No final, você tem que voltar para x. Então, onde tinha U, vai virar AX mais B. Aí aqui vem o grande segredo. Se cair na prova, resolva essa integral aqui, desse jeito, você vai resolver a substituição, do jeito que eu expliquei. Mas se por acaso cair essa integral dentro de um outro exercício, dentro de um método mais complexo, dá para você fazer de cabeça. Aí você ganha lá 3, 4 minutos de conta. Isso numa prova faz diferença. Isso é o que vai fazer você passar em cálculo. Porque você acaba a prova mais rápido, né? Você tem mais tranquilidade, você consegue rever as questões. Então, é o seguinte. É uma fórmula. A integral do seno de AX mais B é igual a menos o cosseno de AX mais B sobre A. Pronto. É uma fórmula. Ok? Então, basta identificar o A e o B, depois jogar na fórmula. Só isso. E não é uma fórmula muito difícil de decorar. Você viu? Como eu não só passei a fórmula para vocês, a gente fez 5 exercícios parecidos. Caso você esqueça a fórmula, não é difícil lembrar como que faz. Mas, quanto mais você treinar, né, isso aqui acaba ficando natural. Agora, presta atenção que eu vou fazer os mesmos 5 exemplos, só que de cabeça. Porque eu vou simplesmente jogar nesse padrão aqui, ó. Menos cosseno de AX mais B sobre A. Olha só. O A é 100. Então, vai ficar menos o cosseno de AX mais B sobre A mais C. Esse é o padrão dos 5 exemplos. Vai ficar sempre menos cosseno de AX mais B sobre A. Esse aplicativo é muito bom, né, gente? Olha o que eu estou fazendo. Se fosse uma aula presencial, a gente ia demorar um tempão para fazer 5 exemplos. Mas aqui eu consigo copiar, colar. Usando esse aplicativo, a gente tem várias ferramentas. A aula rende muito mais. Se eu fosse fazer essa aula no presencial, com um quadro, ia demorar muito mais. Tá bom? Então vamos lá. 100x vai ficar AX mais B sobre A. 100x sobre 100. X sobre 2 vai ficar x sobre 2 sobre meio. 4x menos 10. Você repete o AX mais B e divide por A. 20 menos 6x. Fica 20 menos 6x sobre menos 6. Πx menos 8. Fica πx menos 8 sobre π. Tá vendo? Você identifica rapidamente quem é o A e quem é o B e resolve o exercício em menos de 5 segundos. Agora, cuidado. Se cair só esse exercício aqui, ó, se cair só essa integral, provavelmente o seu professor não vai aceitar você fazer de cabeça. Mas já é uma vantagem, você já vai saber o resultado, né, do exercício. Agora, o que mais acontece é você está numa integral mais complexa, fazendo um monte de conta, e uma das integrais que você tem que fazer é essa. Aí tudo bem. Você já faz direto e ganha muito tempo com isso. Tá bom? Fechou? É isso. Vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu nessa live 9. Eu passei para vocês o que é uma
integral indefinida, quais são os métodos de integração, que são métodos para você identificar a função g de x. Falei para você sobre a constante de integração. Eu expliquei como funciona a integral por substituição, né? Que é um dos métodos mais clássicos que tem. Coloquei aqui alguns exemplos que a gente não resolveu, mas são questões clássicas de prova, tá bom? Vale a pena tentar fazer essas integrais aqui depois. Se vocês quiserem que eu faça essas integrais, coloca aqui nos comentários. Pode ser o tema da próxima live. Eu não gosto de misturar vários exercícios num lugar só, porque aí vocês não vão conseguir entender o padrão das coisas, né? Passar em cálculo, essa ordem, essa sequência que eu passei aqui é importante. Você vai passar em cálculo mais rápido usando essa lógica. A gente viu também métodos mais complexos, né? Pode aparecer partes, frações parciais, e dentro desses métodos aparece a integração por substituição. E a gente resolveu 5 exercícios usando no mesmo formato, né? Formato AX mais B. Nesses 5 exercícios, a gente resolveu tudo usando a técnica de substituição e no final eu passei um padrão para vocês resolverem em menos de 5 segundos. Bem legal esse método, né? Nossa, isso aqui facilita demais na hora da prova. Você ganha muito tempo. Conheço um monte de aluno que passou em cálculo de primeira e conseguiu usar isso na prova. O professor aceita, tá? Então, fechou. Muito obrigado por me assistir até aqui. Foram aí. Essa live foi bem grande, né? Foi quase 50 minutos. Então, você que está aí, chegou até o final, parabéns. Você está realmente comprometido a passar em cálculo de primeira. E fica tranquilo, porque vai ter live todo dia nesse canal. Tá? Eu estou declarando guerra com a reprovação em cálculo. Vou ver se a gente tenta mudar esse padrão, né? Estou cansado de tomar pau em cálculo é normal. Tentar mudar isso. Vou fazer de tudo para isso acontecer. E só toma cuidado, porque para você passar em cálculo de primeira, só esse vídeo, só essa live não é o suficiente. Por isso que eu estou planejando fazer várias, né? Por quê? Existem outros tópicos, como substituição trigonométrica, frações parciais, integrais impróprias, integrais definidas, e vários outros tópicos. Se eu passar tudo numa aula só, vira aquela aula de faculdade que ninguém vai entender nada, tá? Então, o meu objetivo aqui é diferente. Eu vou sempre focar num tema específico e vou aprofundar nele. Aí, dessa forma, eu garanto que a maioria de vocês vão conseguir pegar. E olha só, coloquei algumas integrais aqui para a gente refletir um pouco. Secante ao quadrado de 3x menos 7. Essa é uma integral que a gente usa a técnica de substituição. Tem o formato aqui também de ax mais b, tá vendo? Mas não é de seno, é de secante ao quadrado. Tem a integral de tangente, que é uma integral clássica de substituição, só que a gente usa... É um outro padrão, tá? É a mesma técnica de substituição, você vai substituir x por u, mas o padrão de resolução é completamente diferente. Tem essa integral também, que a gente usa a substituição para resolver. Muita gente tenta fazer isso aqui por partes, mas não precisa. E tem essa integral também, integral de seno ao cubo cosseno de x. Todas as 4 integrais são clássicas de prova, tá? Já vem muito cair isso. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber fazer as integrais que eu coloquei aqui, tá? E se vocês não souberem fazer, se quiser que eu faça uma live sobre essas integrais, coloque aqui nos comentários, eu quero saber. Se tiver algum outro tema também, sobre integral, limite, derivada, qualquer dificuldade que você tiver, põe aqui nos comentários, porque o que você falar, o que você comentar, pode ser o tema da próxima live, ok? Mas se não tiver comentário, aí tudo bem, eu escolho um assunto aleatório aqui que eu acho que vai ser importante. Fechou? Então um abraço e até a próxima live.